Oi, tô fazendo esse vídeo para falar sobre as minhas leituras do mês de novembro e eu já me antecipo ao dizer que, sem dúvidas, essas duas leituras elas vão entrar para a lista das melhores leituras de 2025 com certeza. Eu finalizei o mês de outubro iniciando a leitura de Gostaria que Você Estivesse Aqui, de Fernando Scheller. Iniciei o mês de novembro ainda nessa leitura e olha, fazia tempo desde O Amor Segundo Buenos Aires, que coincidentemente é do mesmo autor, que eu não me sentia tão conectada numa história como eu me senti durante essa leitura. Infelizmente, esse autor só lançou 2 livros ainda. O Amor Segundo Buenos Aires foi lançado em 2016 e eu gostaria que você estivesse aqui lançado em 2021. E assim como o seu primeiro livro, eu gostaria que você estivesse aqui, ele segue o mesmo escopo de criação, vamos colocar assim. Porque o autor, ele repete essa fórmula, muito boa por sinal, de trazer um capítulo com a visão de cada personagem do núcleo da história. E diferente das histórias que a gente já está habituado a ver que segue esse tipo de escrita, de narrativa, essa história ela não deixa para conectar todos esses personagens no final. Na verdade, durante toda a sua leitura, você vai sentir uma conexão, mesmo que indireta, de cada um dos personagens ali, mas cada um dos personagens ali tem a sua história única e não dependem dessa conexão para fazer sentido no livro. Essa história ela é ambientada no Rio de Janeiro na década de 1980. A gente tem ali como um personagem central o Inácio, mas não necessariamente que ele seja o personagem principal dessa história. Na verdade, ele é a linha que costura cada um desses personagens, mas nenhum desses personagens também dependem dele para se desenvolver no decorrer do livro. Então, além de Inácio, que é apaixonado por Baby desde a sua infância, nós temos também a Baby, que se vê ali em um momento da vida em que, para ela poder viver a sua vida com as próprias pernas, ela vai precisar fugir de casa. Ali ao lado do Inácio, a gente também tem o César, que é o melhor amigo dele. O César, ele tá passando por um momento na vida em que ele vai fazer o seu grito de liberdade sexual. Além do que, o César, ele desde muito cedo, ele é muito conectado ao cenário da música brasileira e ele se dá muito bem trabalhando com isso. E é muito delicioso de acompanhar o desenvolvimento profissional desse personagem. E esse grito de liberdade de César acaba sendo também o estopim da separação entre Selma e Roberto. A Selma é a outra personagem deste livro que a gente vai acompanhar muito de perto e o seu casamento chega ao fim porque o babaca do seu marido, ele simplesmente sempre teve muitos ciúmes do relacionamento de Selma com o filho e como se esse absurdo já não bastasse, ele acaba por perceber que ele não consegue lidar com a sexualidade do filho. Então, é exatamente esse estopim que ele precisava para sair de casa e ir morar com a amante mais nova. Então, durante a trajetória de Selma, a gente vai ver a superação dessa mulher e se redescobrir como uma nova mulher, uma mulher que é vista por outros homens, uma mulher que pode ser vista por si mesma e uma mulher que tem uma carreira brilhante pela frente. E por último, mas não menos importante, nós temos o personagem Rosalvo, que para mim é o personagem mais impactante dessa história. Isso porque o Rosalvo, que é um funcionário do condomínio onde a Selma e o César moram, é também um contraponto social de todos esses outros personagens que a gente vai acompanhar. O Rosalvo saiu do interior rumo ao Rio de Janeiro para se vingar da morte da sua filha trans. E assim ele acaba indo morar na Rocinha e conhece toda a realidade daquele lugar. Entre todos esses personagens, o Rosalvo leva a vida mais simples de todas. Mas se a gente for fazer uma linha em que em uma ponta existe, socialmente falando, o César, a Selma e o Inácio, e na outra ponta existe o Rosalvo, digamos que a Baby ela está no meio termo, porque a Baby ela sim teve uma vida confortável, assim como seus outros amigos da história. Porém, quando seu pai morre de câncer, a sua realidade dá uns 180 graus. E como a sua mãe, ela não quer abrir mão de toda essa vida confortável e desse status social que elas sempre viveram, ela acaba forçando a Baby
a noivar com um cara que ela sequer gosta, só por conta do dinheiro dele. E é por conta disso que a Baby rapa tudo que ela consegue transformar em dinheiro para fugir para São Paulo sem deixar rastros. O mais legal de tudo isso é que o Fernando Scheller, enquanto ele narra essa história pra gente, porque apesar de todos os capítulos serem a visão de cada um dos personagens, a história ainda é narrada na terceira pessoa. Então o Fernando Scheller, ele traz essa vivência de cada um deles de uma forma muito bonita. Eu chego a dizer até que parece até uma escrita bastante poética. E durante toda essa década de 1980, a gente vai acompanhar não só o amadurecimento, a superação de cada um dos personagens ali. A gente também vai conferir diversos acontecimentos que mudaram a história não só do Brasil, mas do mundo inteiro naquela época. Porque a gente está falando de um período em que a AIDS se tornou uma grande epidemia mundial. E foi exatamente nesse período que o Brasil começou a registrar também centenas e milhares de pessoas vítimas dessa doença. A gente também vai acompanhar, mesmo que muito brevemente, algumas narrativas de como que a música brasileira andava se desenvolvendo naquele período. E também de uma forma muito minuciosa, a gente também acompanha a transformação da política brasileira naquele período também. Mas o que faz o mesmo você devorar o livro sem nem mesmo perceber é justamente como essa história, ela te intriga, ela te traz para dentro daquela ambientação toda e você acaba se sentindo fazendo parte da história de todos aqueles personagens. Enfim, gostaria que você estivesse aqui. É um livro sensacional que eu recomendo para todo mundo que gosta desse estilo de história e que também busca em um livro não só uma visão romantizada sobre a vida, mas também algumas pitadas de mistério que dá todo o sabor, todo o molho especial para sua leitura. Bom, a minha segunda leitura, na verdade, eu ainda sequer terminei, mas eu já li o suficiente para me causar muitas sensações. Mas que num vídeo posterior eu vou trazê-lo de volta, porque eu vou falar sobre as leituras que eu mais gostei em 2025 e, como eu falei, não só o livro anterior, mas esse também já estão inclusos, que é A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. Eu não sei porque eu demorei tanto para começar essa leitura. Na verdade, eu sei. Eu tinha muitos outros livros na fila, na frente dele, mas faz até um certo tempo que eu comprei esse livro, comprei numa promoção e eu queria exatamente essa capa que eu acho maravilhosa. Nossa, sério, que leitura fantástica. Eu tô apaixonada pela escrita de Isabel Allende. Bom, eu posso repetir o que eu li em diversas outras resenhas sobre esse livro. Realmente, isso aqui é uma grande fofoca. E fofoca das boas, tá? Não tô falando fofoquinha, não. É fofoca das boas. E basicamente, A Casa dos Espíritos é o primeiro livro escrito pela Isabel Allende. Então faz um tempinho que ela escreveu esse livro. E acredito eu que seja o maior best-seller dela. E o que eu li a respeito dele é que a Isabel Allende, ela tinha fragmentos da história da família dela. Então, como ela não tinha uma história completa de tudo aquilo que ela encontrou, ela pegou esses fragmentos de história real e transformou em uma história de realismo mágico. Então nós vamos acompanhar diversas épocas diferentes dessa mesma família, começando lá nos primórdios, quando os pais de Clara tiveram diversos filhos, passando pelo casamento entre Clara e Esteban, mas antes Esteban foi noivo de Roberta, que era a irmã mais velha de Clara. A Clara, ela tem todo um lado místico nessa história. Ela é uma pessoa extremamente sensível, não só de sentimentos, mas também espiritualmente. Já o Esteban é um cara completamente chucro, bastante violento, e ele só tem um objetivo na vida, que é ganhar dinheiro. E depois, a filha de Clara e Esteban vai ter um filho bastardo com esse filho do capataz. E todo esse desenvolvimento da história, ele traz tanta riqueza de detalhes que é impressionante, assim, é uma leitura muito viciante. E eu acho que o ponto crucial que Isabel Allende brinca com a gente, brinca com a nossa curiosidade, é que ela traz um fragmento do que vai acontecer no futuro e depois volta. Ela joga um peixinho e depois puxa a isca. É impressionante o quanto você cai igual um pato, porque quando você
sei lá, ela bota na história algo do tipo, ah, mas foi esse personagem que causou uma grande tragédia na família. E aí você fala, meu Deus, eu não vou conseguir parar de ler enquanto não chegar na tragédia dessa família, porque eu quero saber o que esse infeliz desse personagem fez. É uma história extremamente envolvente, eu quero falar muito mais sobre isso, porque eu acho que eu vou ter muitas e muitas e muitas opiniões a respeito quando eu terminar essa leitura. Então, eu volto aqui num vídeo futuro para falar muito mais sobre A Casa dos Espíritos. E eu quero fechar esse vídeo falando sobre a escolha que eu já fiz para encerrar o ano lendo. Eu já falei anteriormente lá nas minhas redes sociais que eu tenho o hábito já há alguns anos de escolher a dedo um livro para ler durante o fim de ano, entre as festas ali de Natal e de Ano Novo. Eu gosto sempre de escolher um livro que ou eu passei o ano inteiro desejando ler, ou algo que atende ali o meu mood do momento. Enfim, que seja um presente de leitura para o final de ano. E para este ano eu escolhi um livro que eu fiquei obcecada para ler durante o ano inteiro, mas eu entendi que sim, essa leitura deveria ser feita finalmente no final do ano, que é Como Arruinar um Casamento. Eu não tô com ele aqui porque eu comprei ele pro Kindle. Eu comprei inclusive numa oferta especial que teve na Black Friday. E eu tô ansiosíssima para começar essa leitura. Eu não vejo a hora de chegar às festas de final de ano para eu começar. Então, possivelmente eu vou terminar a Casa dos Espíritos antes. Eu vou colocar alguma leitura curtinha aí nesse meio tempo. E provavelmente eu venho fazer a resenha aqui, sei lá para janeiro. E me conta aqui nos comentários quais foram as suas leituras de novembro. E se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar um like. Se você chegou agora nesse canal, por favor, me siga aí pra dar uma força pro canal crescer cada vez mais. E eu te espero no próximo vídeo. Beijos, até lá!